Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Boa noite, Roberto. Boa Boa noite, noite aí, Rubens. pessoal que acompanha o canal Intermediário. Mais uma vez aqui, batendo um papo aí com vocês. Dessa vez a gente vai falar aí sobre o fechamento do HGIS, um tema tão polêmico aí, que tomou conta das redes sociais aqui do pessoal de Itapecerica da Serra. Daí a gente demorou um pouquinho para poder falar sobre o assunto, até para a gente reunir algumas informações, conversar com algumas pessoas que pensam de modo diferente, como profissionais da saúde, políticos, lideranças. Mas antes de a gente iniciar, eu queria primeiro só abrir um parêntese aqui e pedir desculpa novamente da última live que tivemos com o vereador Cepacol. Ele foi tão prestativo, se disponibilizou por 2 vezes para falar conosco, mas a internet não ajudou daquela vez e a gente teve uma conexão muito ruim, né? E ele não conseguia, quando ele falava, cortava muito. Então a gente resolveu fazer gravado agora para vocês poderem ter um maior entendimento aí sobre as coisas que nós iremos falar aqui no canal. E a gente vai seguir aí. É isso, Roberto. A gente falou com algumas pessoas aí. Fala com o pessoal, é você. Exatamente, Rubens. E a proposta do canal é essa, é fazer diálogo, né, entre os munícipes e o poder público, seja a prefeitura e as secretarias, né, quanto a Câmara Legislativa. Então, esse diálogo vai ser sempre um diálogo através do canal intermediário, através das nossas postagens. A gente tentou, né, obviamente, a live em razão da pandemia, mas a gente percebeu que realmente tem esses desafios, né, então vamos seguir agora criando conteúdo e postando aí, talvez com uma qualidade de áudio melhor. A gente conta aí com compartilhamento de todo, né, dos nossos conteúdos, né, que as pessoas possam compartilhar e nos ajudar a engajar a página e levar esse conteúdo tão relevante aí para os munícipes, né? É isso aí. A gente conversou com algumas pessoas, como falamos, né? Nós conversamos com alguns líderes. Nós vamos soltar alguns vídeos aqui, algumas entrevistas, algumas pessoas, alguns áudios também, né? Roberto, a gente vai começar então com a fala de um ex-vereador, né? Que é o Ramon Corsini. Exatamente. O Ramon, enfim, a quem não o conhece, ele é um vereador que cumpriu 2 mandatos, né, aqui na Câmara Legislativa de Itapecerica, a Câmara Municipal, entre 2016, 2012 e 2016, e 2016 2020. Em 2020 ele concorreu a vice-prefeito, né. O Ramon, ele foi um dos primeiros personalidades políticas que eu vi se posicionando em relação a isso, então a gente o procurou e pediu para que ele se posicionasse. Enfim, eu vi que ele conversou com a deputada Analice e ele mandou para a gente um conteúdo, eu vou colocar aqui para os nossos seguidores. Vamos lá? Roberto, antes de você seguir Pois com o não. conteúdo, só uma coisa assim, para não haver um pré-julgamento das pessoas que estão nos assistindo. O canal intermediário não tem. Nós somos apartidários, nós não temos padrinhos políticos, tá? Isso fique bem claro, né? Nós conversamos com todos, abrimos as portas para todos aqueles que querem conversar conosco, tá? Então, para você não pré-julgar, pô, mas já tem um político. Sim, o Ramon vai falar, a situação vai falar, aqui todo mundo tem espaço, tá? Então, só para que você continue assistindo aí, acompanhe o vídeo que o Robertinho vai soltar para vocês. A gente tem esse vídeo em 2 momentos, né? A gente tem um áudio, na verdade, o contato que a gente fez com ele por telefone, eu vou colocar aqui esse áudio explicando um pouco sobre isso, e em seguida o vídeo já em contato com a Analice Fernandes, a nossa deputada estadual. Só um instantinho. Boa noite a toda a equipe do canal Intermediário, boa noite a todos os internautas que nos acompanham, boa noite a toda a população itapeciricana, boa noite, Roberto. Então, Roberto, você me perguntou a respeito de como fiquei sabendo do fechamento do pronto-socorro do HGIS. Fiquei sabendo, Roberto, através de uma entrevista que o prefeito Dr. Francisco Nakano deu a uma rede televisiva, e isso me chegou via WhatsApp. E nessa entrevista, o próprio Dr. Francisco Nakano disse que o pronto-socorro do Hospital Geral seria fechado. Isso me chamou muito a atenção. Foi quando procurei alguns colegas de partido, como o ex-vereador Pastor Márcio, o ex-vereador Marquinhos da Padaria, ex-vereador Zecas, vereador Cepacol, vereador Alan Dias, e aí optamos, né, na verdade, por procurar a deputada Analice Fernandes, que é a deputada que atende nossa região aqui. Embora alguns deles também tenham realizado outras ações, mas eu e o pastor Márcio procuramos a deputada Analice Fernandes, que prontamente nos atendeu e abriu uma agenda com o secretário estadual de saúde. Nessa reunião com o secretário estadual de saúde não participamos, porém participaram a deputada Analice Fernandes, prefeito Dr. Francisco Nakano e alguns vereadores da sua base partidária, né? Alguns vereadores que fazem parte da base aliada do prefeito. Nessa reunião ficou pactuado que nos próximos 90 dias a rede municipal se prepararia para atender os casos de baixa complexidade. Então foi feito esse pacto, prefeito Francisco Nakano representando o município, e secretário de saúde representando o governo do estado. Nesse pacto então ficou estabelecido que nos próximos 90 dias
funcionará normalmente o pronto-socorro do HGIS e, a partir de então, o município será responsável pelos casos de baixa complexidade, pelo atendimento direto nos casos de baixa complexidade. Eu gostaria só eu espero, né, que o município realmente consiga prestar o atendimento com dignidade, um atendimento de qualidade à nossa população, que tanto precisa e necessita desse tipo de atendimento. E gostaria também de me manifestar a minha discordância em relação a qualquer exercício, a qualquer interrupção de exercício de atividade do pronto-socorro do HGIS, né, tendo-se em vista que nesse momento de pandemia aí, a fragilidade na saúde só aumenta e nós precisamos investir cada vez mais em saúde. E quero dizer também, Roberto, que faço isso como um munícipe, como cidadão, como um líder político da cidade, tá? Não ocupo nenhum mandato no momento, não ocupo mandato político, mas sou vereador por 2 mandatos e ainda quero continuar contribuindo para mim, Itapecerica da Serra, para a nossa população e para todos nós. Estou sempre à disposição. Grande abraço a todos aí, parabéns pelo projeto, que Deus nos abençoe. Bom, acho que é importante salientar aqui em relação a essa fala do Ramon, a questão do preparo para baixa complexidade. Então, não que o PS vai ser encerrado, né, Rubens? Ele pretende suspender o atendimento de baixa complexidade e isso sendo absorvido pela UBS dos bairros, é isso, né? É isso mesmo. Na verdade, assim, lá na frente a gente vai soltar um vídeo de um acadêmico da saúde, que ele vai explicar um pouco melhor a situação, mas assim, parece que as pessoas entendam e fiquem de uma forma clara, é assim, ó, o Hospital Geral, ele, na verdade, fica sob a gestão do governo do estado, tá? Então, o Hospital Geral, o pronto-socorro, ele atende Bugaçu, Juquitiba, São Lourenço e Itapecerica da Serra, tá? Então, assim, ele é gerido no caso, entende, o papel do governador, João Dória. Esse é o cara que faz a gestão ali, né, junto com a Secretaria da Saúde e a gestão do Hospital Geral, tá? E as UBSs, cada município tem o seu atendimento, para que fique claro. Então, assim, no começo houve uma confusão muito grande, o pessoal falava que o Nakano queria fechar o hospital, o Nakano acabou de assumir, já quer fechar o hospital, então, assim, não é isso, entendeu? Parece até o feijão com arroz da coisa, né, Roberto? É isso mesmo, né? Exatamente. Enfim, isso não aconteceu só em Itapecerica, né? Teve no Hospital de Cotia, teve em outros hospitais também, porque nesse momento de pandemia em que é necessário otimizar o serviço de saúde, é importante o papel das UBSs, né? Nesses casos de baixa complexidade. Rubens, eu vou colocar aqui então o vídeo com a Analice Fernandes, né? E a gente vai em seguida falar um pouco a respeito, tá bom? Estamos aqui no gabinete do deputado Analice Fernandes, juntamente com o amigo pastor Márcio, trazendo uma demanda da nossa cidade, Itapecerica da Serra, concernente à interrupção das atividades do pronto-socorro do Hospital Geral. Eu fico bastante sensibilizada, Ramon, com a demanda trazida por vocês. Eu já sabia, pastor Márcio, que a partir do dia 1º de fevereiro, a Secretaria de Estado já estava nessa tratativa de encerramento das atividades do pronto-socorro apenas, não do hospital. Mas o momento é crítico, o momento é delicado, com a segunda onda da Covid nos deixa bastante temerosos, então eu quero encampar essa luta de vocês, já abrir um diálogo com a Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo, para que a gente possa tomar uma medida com relação a isso, para que o pronto-socorro não feche nesse momento. Nosso pronto-socorro atende quase 500 pessoas, uma média de quase 500 pessoas. E atende não só a cidade de Itapecerica, mas São Lourenço, Juquitiba, Ibuguaçu, enfim, toda a nossa região serve-se desse pronto-socorro. E mais, segundo momento é que muitas dessas cidades estão recebendo prefeitos que não têm ainda conhecimento da gestão pública. Momento delicado, que estão tomando o pé da situação. Então, quero, através desse vídeo, dizer a todos os moradores, não só de Itapecerica, mas da nossa região, que nós estamos juntos com vocês nessa luta. Fechamento não, luta já. Eu quero aqui agradecer, deputado, obrigado. Quero agradecer o carinho que a senhora tem pela nossa cidade, vereador Ramon Porcini, de Itapecerica da Serra. Quero agradecer e conta com o nosso apoio e o meu muito obrigado. Bom, é isso, né, Rubens? Você quer começar? Eu começo aqui, que eu já quero dar uma opinião sobre esse vídeo aí já. Legal. Bom, eu só vou colocar aqui, é importante dizer, né, que além do Ramon e do
do pastor Márcio, né, os ex-vereadores aqui de Itapecerica também estiveram lá, como essas fotos mostram, o doutor Nakano, a gente vê também alguns vereadores, o vice-prefeito Rafael, então todos estiveram lá, acompanhados, né, da deputada estadual Analice Fernandes, junto à Secretaria da Saúde, né, o representante da Secretaria de Saúde que os atendeu, e ali foi exposto a necessidade do Estado, né, em relação a essa adaptação, essa adequação, e também foi exposto a necessidade do município em relação a esse atendimento, e obviamente um prazo para que a gente possa se adequar e se preparar nesse sentido, né? Assim, Roberto, eu vendo ali o vídeo, agora eu vou pôr uma opinião mais forte aqui. A gente viu ali o ex-vereador Corsini, o ex-vereador Pastor Márcio, né? Inclusive, a família Corsini veio durante um bom tempo, são pessoas muito acessíveis, você consegue falar com facilidade, assim como você conseguiu falar com o Ramon. Só que também, parte disso que está acontecendo agora também, isso vem de gestões anteriores que não fortaleceram as UBSs nos bairros, né? Exato. É lógico que a Sim, gente entende todo vamos dizer, não ter recurso, né? Vamos dizer assim, os recursos são escassos, né, a dificuldade do orçamento público, mas não houve uma preocupação em construção de prédio, o Jorge Costa mesmo construiu um pronto-socorro aqui no Jardim Jacira, mas o que falta mesmo é estrutura. Então, assim, parte disso agora a gente tem que ter essa luta que, inclusive, como você mesmo citou, em outros hospitais aconteceu isso, como em Boimirim, no próprio bate-papo com o Kaique, ele falou para mim, em Boimirim aconteceu isso, o Hospital Savoia, e o Itapecerica, uma hora ou outra, isso ia acontecer, né? Então, isso aí que é importante a gente falar isso, até para a gente escutou, tem um grande respeito, mas isso ficou devendo um pouco. Exatamente. E a nossa dependência do Hospital Geral, né, do PS e dos demais atendimentos do HGIS, ela já vem de muito tempo realmente, né? Haja visto que há pouco tempo, 2018, 2019, haviam filas e filas, né, tanto no posto de saúde da Jacira quanto no PS. Para você agendar um exame, tinha que chegar de madrugada, né? Isso foi resolvido, essas filas realmente hoje não existem mais, mas ainda carece de uma seguidora do nosso canal, a Graciana, postou recentemente, nos marcou, que precisava fazer uma mamografia e não tinha equipamento, né? Na verdade, o atendimento da ginecologista não estava disponível no pronto-socorro do BS por conta de férias, né? Então, eu acho que falta, nesse sentido, falando de investimento, falta equipe técnica, né? Falta equipe médica adequada para atender essa demanda e também, obviamente, a estrutura de equipamentos, de investimento nesse sentido. Ou seja, é um legado, né? É um legado aí que já vem de bastante tempo, obviamente a Secretaria do Nakano, os seus secretários e o próprio Nakano, o doutor Nakano está assumindo agora, é um desafio muito grande, mas é urgente, né, Rubens? É algo que não se pode aguardar muito tempo. Exatamente, diante de uma pandemia, né? Então, assim, o doutor Nakano assumiu aí a prefeitura, na verdade, com uma bucha gigante na mão, né? E tem uma pandemia, precisou tomar uma medida de restrições aí do Plano São Paulo, né? De acordo com o João Dória. E eu também aqui, eu queria abrir esse parênteses para dar mais uma opinião forte aqui, que é referente ao próprio governador, que é um absurdo ele pedir para fechar, por mais que a gente entende da exclusão a falta de recursos que tem no poder público, mas isso vai impactar diretamente aqui os municípios de Itapecerica e daqueles que precisam. A gente vai ouvir a fala já do professor Reinaldo, que é o ex-vereador de Iguaçu, e o que ele fala ali, eu faço as minhas palavras, como é que você acha que a pessoa vai para Itapecerica porque acha legal? Tipo assim, sai daqui do Jacira, vai até Itapecerica, não, porque lá é mais bonito. É porque aqui não tem atendimento. Aqui não tem um ortopedista, aqui não tem um pediatra. Então, é complicado. Exatamente isso. E como foi citado aqui já nos conteúdos postados, né? Esse atendimento de baixa complexidade, obviamente, tem que ser atendido pela OBS, mas se não houver um preparo, ele se torna alta complexidade em questão de tempo. Então, ou seja, sobrecarregar o HGIS, na verdade, é uma coisa que é involuntária do munícipe, né? Ele talvez não queira, mas tem atendimento, a coisa acaba chegando lá, ele é a ponta da corda que acaba estourando, né? Exatamente. Eu falo pro meu pai foi salvo no HGIS, meu pai teve um infarto, né? A gente levou as pressas pro HGIS, e se o HGIS talvez, tudo bem que é alta complexidade, mas assim, tem casos que o cara quebrou uma perna, ele chega aqui no pronto-socorro, ele pode ser atendido? Pode, mas ele tem a confiança de que se ele chegar no hospital geral, ele vai ter um atendimento diferenciado. Sim, ele sabe que vai ter um ortopedista, lá vai ter um profissional que vai atender. E exatamente. Coisa que no BS não tem.
né? E assim, para fazer isso do dia para a noite é muito complicado, né? Eu queria até soltar, Roberto, que você tem mais alguma fala sobre o vídeo? Não, eu só acho que uma observação muito importante é que o Dr. Nakano, pelo seu, né, a sua formação, a sua profissão médica, ele entende a profundidade disso, né? Ele conhece bem, né? Acho que se tem uma área que o Dr. Nakano vai transitar muito bem nessa prefeitura, é a área da saúde, né? De todas as secretarias aos quais ele vai administrar, a saúde é algo que ele conhece de trabalhar dentro da saúde. Então, esse olhar vai ser muito importante, né? É um início de mandato, tem desafios de pandemia, desafios de baixa arrecadação de verba. A gente acompanhou um pouco da LOA, né, no ano passado, que foi previsto para esse ano. Acho que é um pouco a gente pode explorar um pouco mais à frente. O desafio é grande. Vamos torcer para que a gente consiga, nesses 90 dias, um cenário diferente. Vamos colocar o professor Reinaldo? Pode colocar, pode soltar. Legal. Bom, só falando, ele é da cidade vizinha aqui de Embu-Guaçu, né? Você quer falar um pouco? Isso. O professor Reinaldo, ele é um professor universitário, professor de economia. Tive a honra de ser aluno dele, né? Pedi que ele fizesse esse vídeo, pois ele é um vereador de opiniões muito forte em Embu-Guaçu, e Embu-Guaçu é uma cidade que precisa aqui do HGIS, né? Ele é do Partido dos Trabalhadores, foi ex-vereador, saiu candidato a prefeito, não ganhou, mas ele é uma liderança muito forte, né? Dentro do partido dele, dentro do Partido dos Trabalhadores, e também é uma liderança muito forte em Embu-Guaçu. Então, achei muito válido, é uma pessoa que tem conhecimento de causa, e a gente vai ouvi-lo agora nesse vídeo aí. Legal, vamos lá. Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Reinaldo, eu sou morador da cidade de Embu-Guaçu e venho nesse espaço repudiar, né, a ideia do governador do estado de São Paulo de fechar o pronto atendimento do Hospital Geral de Itapecerica da Serra. Como é que funciona isso hoje? Grande parte dos moradores da região, da cidade de São Lourenço, Juquitiba, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra e Embu das Artes, eles vão direto lá para o Hospital Geral de Itapecerica para ser atendido. Por quê? Porque nas suas cidades não temos o quê? Aparelhos de saúde suficientes para atender essas pessoas. Ninguém sai da sua cidade para ir até Itapecerica porque acha que lá é o melhor lugar do mundo. As pessoas vão para lá por quê? Porque infelizmente nas suas respectivas cidades a saúde ela vem o quê? Sendo o quê? Desrespeitada pelo governo do estado de São Paulo. O governo do estado de São Paulo tem um olhar ruim para essas regiões. Ele investe pouquíssimo ou quase nada em quê? Em médicos. Investe muito pouco em insumos de saúde, investe muito pouco para quê? Para contratação de auxiliar, técnico de enfermagem, e tudo isso dificulta o quê, pessoal? Esse serviço nessas cidades. Então somos contra o fechamento do pronto atendimento do HGIS por esse motivo. Se a saúde desses municípios funcionasse da melhor maneira possível, com certeza isso não era necessário. Só para vocês terem uma ideia, o pronto atendimento Itapecerica da Serra, ele atende anualmente 120 mil pacientes. Eles querem fechar isso. Isso é uma vergonha, um descalabro, é um desrespeito com a região. Legal. Opinião forte aí do ex-vereador lá de Embu-Guaçu. E como eu tinha comentado, você vê a quantidade de pessoas que são atendidas ali no Hospital Geral, não é brincadeira, é muita gente, né? 120 mil pessoas. Bem já chegou a bater 160 mil já chegou a bater ali anual, tá? Então, assim, a gente vê a dificuldade, né? Assim, tanto que quando a gente fala que é a falta de pessoas, e mesmo que você tenha pessoas, se você não tem aparelhos, você sobrecarrega o trabalho do médico. Porque, assim, você imagina o mecânico trabalhar sem ferramenta. Imagina a situação. Mais ou menos essa do médico e do enfermeiro local aqui. O cara tá lá para trabalhar, ele tem todo o estudo, tem todo o conhecimento, mas não tem ferramenta, gente. Então, assim, não tem como a gente ser a favor do referenciamento do HGIS enquanto a gente não tiver um atendimento de qualidade do PS. Exatamente, Rubens. Então passa, obviamente, esse investimento, né, que tem que vir, seja do Estado ou através do governo federal, pelas emendas parlamentares, que são extremamente importantes nesse momento, ele tem que vir, obviamente, equipe técnica, né, equipe de médicos, equipe de enfermeiros, equipe de especialistas na pediatria, na ginecologia, enfim, e equipamento, né? Equipamento, a gente cansa de ouvir falar que a pessoa vai fazer um exame de mamografia e não consegue, vai fazer um raio-x e não consegue. Então, são coisas que assim, são básicas, né? Básicas. Então, se a UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, não está aparelhada dessa forma, se acende uma luz muito importante no município e o Estado ele tem que olhar para isso com um olhar não somente de equilíbrio financeiro, de equilíbrio econômico, mas num olhar diferente. A gente entende, né?
que os profissionais, o lado da saúde, como você conversou aqui com o Kaique, ele vai se posicionar, eles têm motivos plausíveis, né? Eles estão embasados em razão, mas do outro lado tem uma pessoa que precisa do atendimento de saúde, né? Essa pessoa não pode esperar, dependendo da situação, ela não pode esperar. Ela é o que fica na linha de frente, aí, na linha de tiro, vamos dizer assim, desse problema. Rubens, vamos colocar o Kaique? Só antes de colocar o Kaique, uma coisa que eu estava esquecendo aqui, o professor Reinaldo ele fez uma live, inclusive, com o vereador aqui de Itapecerica, Fábio Santana, que, inclusive, agradecer sempre aí a disponibilidade, né? Ele é um cara que é super acessível, tá? E queria também fazer aqui um protesto, o vereador Val Santos. Vereador, nós procuramos você por diversas vezes para poder coletar sua opinião, procurei a Mônica, falei com o Vildomar, seus assessores, fui até a Câmara e não consegui ser atendido. A gente queria muito ouvir o senhor, se caso estiver ouvindo a gente aí nesse vídeo, gostaria de bater um papo, tá bom? A gente está disponível e aqui o espaço é para vocês, vereadores, secretários, assim, quem quiser nos atender, será ouvido, tá? Mas se a gente não conseguir falar também, aí fica difícil de a gente poder expor uma opinião ou até fazer publicidade aqui, no bom sentido daquilo que vocês estão pleiteando pela cidade. Então, voltando aí ao assunto do professor Reinaldo, só finalizando, Roberto, rapidinho. O professor Reinaldo, ele colocou um número que Mogi Guaçu gasta 34% do orçamento da saúde, do orçamento na saúde. Segundo a lei de responsabilidade fiscal, o município tem que cumprir 15% para poder receber verbas federais e estaduais, tá? Senão não recebe ele não recebe essa verba. E não cumpre só 15%. E Mogi Guaçu cumpre 34% e não dá vazão. E, assim, eu não tenho informações sobre quem é a secretária. O professor Reinaldo deu boas referências, mas, assim, é um valor altíssimo, é um percentual altíssimo do orçamento do município. E não consegue sanar. Então, assim, a gente tem outras áreas, tem educação, tem habitação, tem as obras que são feitas. Então, assim, é um percentual muito grande que não são no problema. E é aí que mora o nosso medo. Exatamente. E só fazendo um parênteses no seu comentário anterior em relação ao presidente da Câmara, Val Santos, deixar claro para o poder público, né, para todos os seus representantes e também para os munícipes, que a proposta do canal intermediário não é colocar ninguém contra a parede, não é fazer denúncias, né, ou somente isso. É um canal de diálogo, né, Rubens? A gente quer levar demandas para o poder público, as necessidades dos munícipes aqui, do distrito Jacira, especificamente, e aí a gente coloca na Lândia, Éden, Jardim do Carmo, Jardim Santa Maria, Santa Júlia, Crispim, São Pedro, Jardim Horizonte Azul, levar essas demandas para o poder público e trazer também os resultados do que está sendo feito, as agendas. Então, como se disse, o Fabinho Santana, extremamente acessível, a sua equipe, o Soares também já nos atendeu. Então, o que a gente quer é ter diálogo, e é muito importante que esse elo seja fortalecido de todos os lados, né? Então, Val Santos, por favor, contamos com você aí, a gente tem 4 anos de mandato pela frente, é muito importante que esse diálogo flua, né? Essa é a proposta do canal. Em relação ao investimento aí da cidade de Mogi Guaçu, Rubens, só um comentário, né? Quando se fala em percentual, 15% ou 34%, depende muito da arrecadação também, né? De como está sendo arrecadado, e foi um ano muito difícil, né? Então, o João Dória, o governador de São Paulo, eu acho que cabe um pouco, obviamente ele está atento a isso, e o secretário também, mas tem um olhar diferente, né? Porque realmente talvez a pasta mais sensível, né? A gente tem idosos, tem crianças, tem mulheres gestantes, tem pessoas com deficiência de mobilidade diversas, enfim, a saúde é muito sensível. Acho que cabe uma atenção muito especial nessa pasta, não pode deixar de forma alguma descoberta, né? Vamos colocar o Kaique? Bora lá? Bora. Quer falar um pouco do Kaique antes da gente postar aqui? Bom, o Kaique, ele é um acadêmico da área da saúde, está estudando aí medicina aí, um cara super gente boa, se disponibilizou em falar do canal, fez algumas lives com o Tubinete, conversou também com o Fábio Santana. Então, assim, para você ter ideia, a gente não teve nada a ver com o Fábio Santana, apoio nada, mas o Soares, Fábio Santana, Cepacol, todos falaram aqui. E todos os outros vão ser convidados, porque a gente está contratando de um a um, muito trabalho, a gente também tem nosso trabalho, então é meio corrido, tá? Mas só para ficar claro, eles bateram um papo no Tubinete TV, né? Foi um bate-papo super, super esclarecedor, e ele se disponibilizou para gravar esse vídeo aí que vocês vão ver agora, ele falando um pouquinho sobre como funciona aí o sistema CROSS e o possível referenciamento do HGIS. Legal, e só fazer uma observação,
Como ele é da área da saúde, ele vai falar de um termo muito técnico, né? Então é muito importante que as pessoas se atentem aos detalhes do que ele vai falar, né, Rubens? Porque é o outro lado da moeda falando, né? É o lado técnico, né? O lado que olha números, que olha o equilíbrio da saúde para que também não vá entrar em colapso, né? Vamos lá? Vamos lá. Uma boa noite a todos, meu nome é Kaique Marcelino e a convite do canal Intermediário hoje estou aqui para falar um pouquinho a respeito da polêmica que envolveu o Hospital HGIS e o município. Desde já agradeço a equipe do canal Intermediário por esta oportunidade. Bom, eu quero iniciar dizendo que antes de mais nada do que foi vinculado aí durante os dias de que o HGIS deixaria de atender a população de Itapecerica da Serra. Isso não é uma verdade, o HGIS ele continuará atendendo a população de Itapecerica da Serra, porém de uma maneira diferente. E como que é esta maneira diferente? Antes de mais nada, vamos ressaltar aqui que o Hospital HGIS ele se trata de um hospital de média e alta complexidade, na qual a sua administração compete ao Estado, né? Então, este é o primeiro ponto. Nada tem o município a ver com relação à administração do hospital. Esses atendimentos eles ocorrerá através de uma central de regulação médica denominada CROSS. Então, quando se escuta falar sobre CROSS, nós estamos nos referindo a uma central de regulação médica que é responsável por fazer o remanejamento de pacientes, seja para vagas de enfermaria, seja para vagas de leitos de UTI ou até mesmo de avaliações entre especialidades. Esta central ela é composta por uma equipe técnica na qual se tem um médico ali que avalia caso a caso e ele decide para qual hospital esse paciente será conduzido. É importante ressaltar também que esse remanejamento ele ocorre de maneira criteriosa, ele ocorre de uma maneira técnica, é avaliado o perfil do paciente, é avaliado o quadro clínico do paciente para que ele possa ser encaminhado a uma melhor opção quanto a estrutura de hospitais, a estrutura de equipamentos, etc., né? Então, na prática, como isso irá ocorrer? O HGIS, por muitos anos, ele veio atendendo casos do município, assim como de outras regiões, de baixa complexidade. E isso resultou numa superlotação. Só explicando para quem está nos seguindo, a gente tem isso fracionado, né, Rubens? A gente vai colocando essa composição do conteúdo, certo? É isso mesmo, porque o vídeo não dá para colocar tudo de uma vez, né? E a fala dele é um pouco longa, mas não, é muito importante a gente escutar toda ela, porque ele vai explicando para a gente os termos técnicos aí. Então, só esses dois pontos importantes que ele citou aqui, que é o fato do HGIS não ter nenhuma interferência do município, é uma gestão integral do Estado, e a questão do CROSS, que é justamente o que faz de forma técnica essa avaliação do que é leve, média e alta complexidade. Vamos seguir. Lotação do próprio hospital, acarretando no aumento da demanda, né, de atendimento, acarretando no aumento do consumo dos insumos hospitalares, dos materiais e no custo do hospital. Então, por muitos anos, o HGIS veio tendo esta prática, esse uso indiscriminado do hospital. Com a chegada da fase vermelha em razão da pandemia, o governador do estado de São Paulo, obviamente, ele vai querer otimizar os seus recursos que ele tem disponível. E foi o que aconteceu. Ele fez com que o HGIS deixasse de atender portas abertas, porque o pronto atendimento é onde se dá um maior número de casos, se tem uma elevação da procura, dos atendimentos naquela região, naquele hospital, há um aumento da procura. Então, ao fechar o pronto atendimento, você faz esse controle da chegada dos pacientes ao hospital, né? E este controle ele é totalmente essencial, porque veja, o hospital, na medida que ele atende diversas regiões, né, por baixo aqui ele atende em Bugaçu, em Budas Artes, Itapecerica, Taboão da Serra, Juquitiba, São Lourenço e outras localidades do estado de São Paulo. Além disso, ele também atende as duas rodovias, tanto a Regis Bittencourt como o Rodoanel, atendendo também
o Corpo de Bombeiro e o SAMU. Então veja que é uma demanda muito grande. E no momento que o Estado entra numa fase vermelha em razão da pandemia, obviamente ele vai procurar otimizar os seus recursos, tornando o HGIS uma referência para a Covid. E aqueles casos que eram atendidos de baixa complexidade no pronto atendimento do HGIS, deixa de ser atendido pelo HGIS e passa a ser atendido pelo município. Cabe aqui ressaltar que é de responsabilidade do município, através das UBSs e do pronto atendimento, fazer essa atenção primária, prestar esse atendimento inicial, o que por muitos anos isso não vem acontecendo, e aí não cabe aqui. Vamos continuar aqui, mas uma coisa importante que ele falou que me despertou a atenção, Rubens, quando a gente fala de equilíbrio econômico na questão da saúde, não é uma questão de lucro, né? Esse é um hospital do Estado, mas é o que ele falou muito importante. Se falta insumo, né? Você imagina que chegam diversos tipos de atendimento, e se faltar insumo, medicações, luvas, questões de higiene, seringas, enfim, se isso falta no hospital para um atendimento de alta complexidade, e isso vai acarretar em óbito, né? Você imagina como isso é grave, né? Então, esse equilíbrio é muito em cima disso, dos insumos e tudo que o hospital recebe para atender o propósito para o qual ele foi criado, né? Isso é um ponto super importante. É verdade. Só abrindo parênteses, vai soltar mais um vídeo dele, acho que tem mais 2, não é isso? Sim, exato. Só para eu não vou estender muito para a gente poder soltar, mas é o que você falou. A gente tem um gasto muito grande com descartáveis. Isso aí é um gasto imenso. Imagina, esparadrapo, gás, tudo isso que você vê que usam lá no pronto-socorro é um gasto imenso, milionário mesmo por mês. E o que ele falou é verdade. O João Dória, ele vai querer otimizar os seus recursos para poder fazer uma boa gestão. No entanto, nós como população e como munícipe, nós temos que cobrar. E aí cai naquilo que a gente falou. Existe a falta, vamos levar para esse lado mais de torcida. Existe essa falta de empatia aí do governador de fechar, né, o HGIS, mas pelo outro lado, durante todos esses anos que temos, né, desde que Itapecerica foi fundado, não foi feita uma estruturação da UBS. Nós estamos pagando esse preço justamente no momento que não poderíamos pagar, e nós não vamos aceitar. Exatamente, totalmente inoportuno, né, Rubens? E uma coisa interessante que o Kaique falou, que eu não tinha despertado para isso, obviamente esse hospital está à disposição para atender os municípios aqui vizinhos, né, em Bugaçu, Tapuão, em Budas Artes, Cotia, Juquitiba, São Lourenço, enfim, Varja Grande, porém, ele atende as rodovias também. Então, quem está em trânsito vindo de outros municípios, se porventura sofre um acidente, vai para um estado grave e é atendido pelo SAMU, pelo Corpo de Bombeiro, vai para o Hospital Geral. Então, olha como isso é complexo, né? Esses casos graves em que que você tem que agir imediatamente, que você tem uma alta complexidade, então isso é muito sensível realmente, né? Um ponto super importante que ele falou que eu não tinha me atentado em relação às rodovias, né? Quantas milhares de pessoas transitam nessas rodovias o tempo todo, né? Exatamente. Quando tem algum acidente, alguma coisa, a pessoa tem que correr para o Hospital Geral. E o HGIS vai ter que socorrer essa pessoa que vai ocupar um leito. Aí você imagina os leitos ocupados com casos de Covid. Então, vira uma bola de neve sem precedentes aí, né? E não cabe aqui dizer que foi responsabilidade de tal gestão ou da responsabilidade da gestão atual. É um problema crônico da qual nós temos, que a saúde do município em si, ela não funciona. E pelo fato dela não funcionar, ela faz com que nós sejamos mais dependentes do HGIS. Então, eu defendo uma independência do HGIS. Eu acredito que o município ele tem que melhorar a sua estrutura, os seus pronto atendimento, as suas UBS, para que assim nós possamos prestar um atendimento de qualidade à população de Itapecerica da Serra, né? E nós teremos como resultado dessa mudança a independência do Hospital HGIS. Para você ter uma ideia, se você precisa de uma avaliação ortopédica, você fica aguardando de 3 a 4 horas dentro de um pronto atendimento do município, com dor, muitas das vezes com um membro fraturado, porque o hospital é nossa referência e você acaba tornando dependente e aguardando uma avaliação ou até mesmo um procedimento um pouco mais complexo dentro daquele hospital. Veja o tempo de demora. Se você precisa de uma avaliação, de uma tomografia, a mesma coisa. Você vai ficar
ali de 2 a 3 horas ou 1 hora aguardando o HGIS liberar uma vaga para você poder fazer um exame de imagem. Então, resumindo, o HGIS seguirá atendendo a população de Itapecerica da Serra, porém de uma maneira diferente, através do CROSS. Este CROSS é uma central de regulação médica composta por uma equipe técnica que avalia caso a caso e decide para qual hospital o doente, o paciente, será encaminhado, né? Então, nesta central médica é colocado os dados clínicos, a condição do paciente. Interessante, né? Ele falou sobre fratura, né? Você imagina uma fratura exposta e o paciente aguardando um atendimento ali no hospital. Isso é muito complicado, né, Rubens? A gente entende, né, Roberto? O que ele fala não está errado. Assim, existe uma superlotação, a gente entende isso. A gente entende que, eu imagino como é que ficam os profissionais, né, da saúde. Imagina a cabeça ali da pessoa que atende, né? Exatamente. Bom, só uma observação em relação ao que ele falou dos bairros vizinhos das rodovias, né? É importante lembrar também que nós tivemos recentemente a eleição do presidente do CONISUD, e o CONISUD, para quem não sabe, a questão dos municípios aqui, que é eleito uma equipe, né, Rubens, que vai representar todos esses municípios perante o governo do estado e outras instâncias também. E o presidente foi o Ney Santos, né? E o Ney Santos, que é prefeito do Embu, atual prefeito do Embu reeleito, como presidente do CONISUD, ele também foi até o governo do estado, a Secretaria da Saúde, tratar esse assunto do HGIS, uma vez que os munícipes do Embu das Artes também é atendido lá. Então, mais uma voz, né, fora aqui de Itapecerica, como tem o Reinaldo em Bugaçu, mas uma voz que também está falando aí em relação a esse possível problema que a gente está para enfrentar, né? E é interessante, Rubens, que quando a gente ouve falar de uma decisão impopular como essa de fechar o HGIS, nossa primeira reação é de inconformismo, né, de ficar extremamente incomodado com essa mudança. E quando a gente escuta o profissional da saúde, você entende, peraí, a história tem dois lados, né? Vamos tentar entender que o momento é inoportuno, mas que, como você disse no início, né, o município tem um legado de baixo investimento ou de investimento inadequado na saúde, que agora está refletindo no momento inadequado, no momento, enfim, como eu disse, inoportuno, mas que a gente também não se preparou para isso, né? Exatamente. E assim, Roberto, que nem a gente está... a representação do Ney Santos aí, como presidente do CONISUD, é super importante também, né, para poder a gente conseguir essa vitória. E é lógico, agora você se colocando na gestão da Secretaria da Saúde do Governo do Estado, é lógico que a gente fala assim, nós somos contra o fechamento, mas é claro, em contrapartida, vai ter que haver essa adequação, né, correndo em paralelo das UBS, porque assim, uma hora isso lá na frente vai de novo voltar à tona, porque é que o Caio falou, lá não vai suportar sempre, mas tem que ser conscientização da população para não procurar o HGIS em casos de baixas complexidades, né, lógico, desde que tenha um atendimento do UBS, né, você só pode orientar a população quando você vai dar atendimento, volto a falar, não tem pediatra, não tem ortopedista, quando tem 2 médicos, isso aqui vira carnaval e Itapecerica para agradecer, né? Não tem. Então, assim, a gente entende a necessidade dos dois lados, tá? Mas, nesse momento, é impossível o fechamento da HGIS, é impossível. Exatamente. Vamos ver, então, a última parte aqui do Kaique, né? Em relação a esse tema. Do paciente, e a partir desse momento, e havendo a disponibilidade, ele será encaminhado para uma unidade uma unidade mais estruturada para atendê-lo. É de responsabilidade do município esta estruturação do pronto atendimento para que nós possamos ter uma eficiência quanto à atenção primária, à atenção básica aí. Então, a minha recomendação para que nós melhoramos a nossa estrutura quanto município e fazer com que sejamos menos dependentes do Hospital HGIS. Desde já eu agradeço a oportunidade de estar falando a respeito desse tema. Espero que vocês possam ter entendido de uma maneira simplificada como que funciona. Ninguém toma uma medida dessa sem respeitar critérios, sem fazer uma avaliação, sem fazer um levantamento de dados. Não é uma medida punitiva, e sim uma medida preventiva,
Porque não sei se encerrou antes do momento, mas esse foi o último vídeo, né? É o último vídeo, isso mesmo. Então, assim, desde já agradecer aí o Kaique, né? Pela fala dele, é muito importante para a gente poder ter um pouquinho mais de conhecimento. Legal. E o Kaique vai estar no Tubinet semanalmente, né? Acho que às terças, talvez, mas tem um dia na semana que ele vai estar jogando um conteúdo da saúde lá, né? Tem, ele vai ficar responsável lá por fazer algumas chamadas lá voltadas para a área da saúde. Eu vi hoje ele falando alguma coisa fez uma enquete perguntando se o pessoal queria bater o papo com um psicólogo, uma psicóloga, né? Então, assim, legal. Parabéns do Tubinet pelo trabalho, Kaique, sensacional, assim, foi muito claro o que ele falou, assim, de uma maneira bem simples, né, bem didática, e, assim, o que ele falou faz muito sentido, eu volto a falar, vou repetir porque faz todo sentido o que ele falou, o SUS, existe uma regra, e a regra é essa que ele falou, só que o mundo nem sempre é tão colorido, né, é assim, a gente vai ver, por exemplo, a gente falou do orçamento de Iguaçu, eu estava vendo os 3 últimos anos aqui, de 2017, 2018 e 2019, em Itapecerica, a gente ficou na casa ali dos 350 a 400 milhões aí no orçamento anual, Itapecerica investe em saúde em torno de 85 a 95 milhões entre esses 3 anos, ficou na casa ali vamos colocar na média aqui de 90 milhões, em torno de 25% do orçamento. Ou seja, cumpriu 10% a mais da lei da responsabilidade fiscal e não conseguiu chegar próximo de uma estruturação aí das UBS. Então, e assim, você vê, o Fábio Santana conseguiu a emenda parlamentar com o Partido dos Trabalhadores, vai conseguir comprar um aparelho. E você vê, é muito recurso, cara, grana. Realmente, foi com o Enio Tato, né? Foi com os Tatos que ele conseguiu uma emenda de 1 milhão, extremamente importante para o município, né? Essa emenda, parabéns, Fábio, parabéns à família Tato e ao Partido dos Trabalhadores. Uma coisa importante, Rubens, que me ocorreu agora, durante a campanha eleitoral, né, durante as eleições agora de 2020, Tonacano participou de algumas lives, eu assisti uma, inclusive, do pessoal do Marilu, os moradores do Marilu fizeram com todos os candidatos, com o Jones, com o Jorge Costa, com o Nakano, e uma das perguntas, né, que esteve presente em todas as lives era a questão da UBS, porque ali no Marilu, Sampaio, não tem, e há muito tempo eles estão pleiteando isso. Então, você imagina, nesse momento, os bairros que não têm a UBS. O Jacira tem, o distrito tem, né? É uma população gigantesca, mas tem uma UBS. Tem bairros que não tem, né? Então, fica cada vez mais complicada a situação. A gente entende o desafio, né? O Nakano está herdando aí esse legado, né, de desafio aí pela frente, mas não vai ser fácil, não. Esperamos que a gente consiga aí, através de emendas, ou através de alguma forma, alguma estratégia, se preparar nesses 90 dias. Não, realmente o que você falou, foi um legado, né, a gente tem que cobrar aqui, eu sei que às vezes o pessoal agora que é oposição não gosta, mas é que a gente fala dos dois lados, e assim, isso foi um legado que ficou e caiu no colo dele, e não vai ser simples, porque ele vai ter a cobrança do governo do estado agora, é o seguinte, atende o seu pessoal aí, você recebe recurso, o que está acontecendo que não houve uma estruturação? E assim, o doutor Nakano tem se mostrado muito, assim, de fácil acesso, as pessoas conseguem ver ele direto, vejo o pessoal postando, viu o Nakano já não sei quantas vezes na rua. Então, assim, ele é um cara muito tranquilo, pelo que a gente vê, as pessoas que estão em torno dele, mas ele tem um pipinaço para resolver. A gente vê, não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil, porque ele vai sofrer pressão nossa, né, para poder brigar por nós e pressão do outro lado também para manter aí referenciamento, vamos ver. Inclusive tem uma fala dele aí, né, Roberto? Sim, tem sim. Só uma observação, um parênteses em relação ao que você falou, realmente o Nakano está fazendo uma gestão diferente, né? A gente evita comparações, mas a gente faz uma gestão diferente. A gente do canal intermediário, né, Rubens, que respira política, né? Praticamente todos os dias, a semana toda, né, consumindo conteúdo, falando com pessoas, a gente está vendo o quanto esses secretários, essa gestão, né, tanto todos os secretários, o vice-prefeito Rafael, o Nakano, está diferenciado, está mais acessível, está dialogando, é um começo de mandato, né? Isso é muito importante. Os vereadores, a gente tem aqueles mais acessíveis, outros menos acessíveis, mas a gente vai chegar lá. Mas eu vou colocar aqui o conteúdo do Nakano, vamos ouvi-lo, né? Isso aí, vamos lá. Eu aproveito também para dizer para vocês sobre o Hospital Geral de Itapecerica da Serra. Nós somos favoráveis ao referenciamento dos pacientes para o Hospital Geral, ou seja, as portas do pronto-socorro não fecham e nunca vão fechar. A única coisa que nós estamos fortalecendo o atendimento prioritário das emergências e da complexidade direcionadas para o Hospital Geral. Os casos mais simples e de baixa complexidade são de responsabilidade dos pronto-socorros de todos os municípios.
fazendo isso com que não haja superlotação no Hospital Geral, gerando uma qualidade melhor do atendimento e que nós possamos garantir leito para os nossos pacientes graves. Não haverá uma mudança brusca a partir do dia 1 de fevereiro. Nós teremos pelo menos 90 dias para adaptação e, logicamente, com essa dificuldade financeira e com essa pandemia, isso poderá ser estendido. Então não se preocupem, todos serão atendidos. Com esse fortalecimento do Hospital Geral e com esse fortalecimento desse decreto, nós juntos vamos vencer o coronavírus. Um forte abraço para todos. Bem legal, bem legal. É o prefeito, sobretudo, um profissional da saúde, né, Rubens? Conhece a dor, conhece a parte técnica da coisa, né? Nada de um médico de poder explanar. Agora eu queria também fazer um asterisco aqui sobre a nossa fala, né, que é sobre fechamento. É fechamento para casos leves, né, não casos graves. Então é o que eles chamam de referenciamento, tá? Então, assim, o fechamento é para aquele cara que, por exemplo, é aquilo que a gente falou, o cara não vai encontrar uma estrutura aqui, vai procurar, não vai encontrar. Então, a gente chama de fechamento para esses casos. É um fechamento, porque não vai poder ter acesso. Só casos gravíssimos que o cara vai chegar lá e de última hora e vai ter que ser atendido. Agora, assim, o que eu fico preocupado com a fala do Nakano é que ele fala assim, nós temos 90 dias. Agora, assim, por mais que ele... Eu quero estar muito errado, Roberto, eu quero estar muito errado de verdade. Mas, assim, em 90 dias... Pode falar, agora 70. Não, agora 70. Acho que já passaram uns 20 aí. Esse vídeo é do dia 24. Eu peguei lá no Tubnet esse vídeo lá. Foi dia 24. Então, assim, dia 24... O relógio está contando. A gente já vai contando. Então, ou seja... Os dias estão... Então, assim, 90 dias você vai conseguir fazer uma reestruturação que faça com que a população não precise mais do HGIS? De verdade, eu quero estar muito errado. O prefeito com certeza conhece muito mais do que o do orçamento, das dificuldades, mas, assim, a gente olhando por orçamento público, olhando as dificuldades de arrecadação que Itapecerica tem, né, que não tem mágica para poder aumentar a arrecadação, triplicar essa arrecadação. As emendas, elas vêm conforme importante, como a gente já citou do Fábio Santana, de 1 milhão, mas é muito pouco perto da ordem de 90 milhões que o município já aplica, já coloca na saúde. Então, assim, eu não consigo enxergar de verdade, em 90 dias, você conseguir atender toda a população. E, assim, é claro, essa luta do doutor Nakano é por Itapecerica. Os outros vereadores vão lutar, os prefeitos vão lutar cada um pela sua cidade, né? E o CONISURD se reunir para isso, mas o doutor Nakano, eu vejo que para mim o posicionamento dele nesse momento seria não fechar o pronto-socorro nesse momento do HGIS, não haver referenciamento, porque não tem condições. Como você falou, a gente tem um pronto-socorro aqui, ruim ou mal, assim, sem estrutura, mas temos, pelo menos um médico aí. Não tem pediatra, não tem ortopedista, mas tem um médico. E o pessoal do Marilu? E o pessoal dos bairros que não tem? Como é que vai fazer? Não vai conseguir construir um hospital em 90 dias e estruturá-los ainda. Então, assim, eu vejo com muita preocupação. Eu espero estar totalmente errado, mas eu não vejo a gente, em 90 dias, ter uma reestruturação que a gente passe a não precisar mais do Hospital Geral. Não sei se você concorda comigo. A conta precisa fechar, né? Essa semana, dia 26, eu acho que foi feita uma sessão extraordinária, não houve por falta de quórum, né? Mas essa sessão, a pauta principal era justamente buscar verba, né? É um desafio para o prefeito. Então, esse diálogo entre a Câmara e a Prefeitura ele vai ter que acontecer de forma muito próxima, porque o ponto é verba, né? O ponto principal aqui, seja para equipamento, para a equipe técnica, é verba, o município não tem, essa conta não pode chegar no contribuinte assim, né, tão diretamente, né? Existem outros campos. Olha, eu vejo muito lúcida, entendendo a situação e colocando, mas eu concordo contigo que, assim, friamente analisando, o desafio é grande. É bastante complexo. Nossa torcida é sempre pelo melhor, né, Roberto? A gente está aqui, inclusive o canal é para isso, é para ajudar, né? Mas a gente também tem que pontuar algumas situações, né? Eu quero até aproveitar, Rubens, para pedir, a gente está encerrando, né, para os seguidores, não deixe de comentar, né, participe, contribua, né, interaja com o canal, deixe sua opinião aqui, se você foi bem atendido ou se foi mal atendido na rede de saúde, qual a referência que você está utilizando, qual o UBS, de onde você fala, qual o bairro, né, Rubens? Isso nos norteia muito, né, nesse diálogo com o poder público. É importante saber quem nos segue, quem está acompanhando, né? Exatamente. Inclusive você, cobre o seu vereador, conte sua experiência que você teve no HGIS, que de repente salvou alguém da sua família, uma experiência que você teve aqui no pronto-socorro. Tudo isso que vocês comentam aqui, a gente vai tendo mais acesso a informações e com isso a gente consegue também cobrar, lógico, sempre com diálogo e respeito. A gente não vai por ninguém contra a parede aqui, né? Como a gente já falou, a gente é um canal de diálogo, mas para trazer, a gente cobra, assim, quando tem que cobrar em benefício da melhoria do nosso município, inclusive da nossa região aqui de Jardim de Jacira, Santa Júlia
e aos redores aqui, né? Exatamente. Bom, fazer minhas considerações finais aqui, né? Deixar aqui um abraço aos nossos colegas aqui do canal Intermediário, o Urias Souza e o Alan Carvalho, que não puderam estar presentes nesse conteúdo, nessa postagem. Agradecer você que acompanhou aqui até o final do nosso conteúdo, pedir para que você compartilhe, né? Marque aqui nos comentários os seus amigos, os seus familiares e nos ajude a construir um canal forte. Esse canal se tornando relevante, o poder público vai nos ouvir e vai interagir conosco nas demandas que a gente apresentar, certo? As minhas considerações. Obrigado, Roberto. Eu vou ser breve com as minhas, agradecer a todos vocês que acompanharam até o final aí esse vídeo. Compartilhe, curta a nossa página, tá? Para a gente fortalecer o nosso canal e para a gente buscar o melhor aí para o nosso município que a gente tanto ama. Um grande abraço a todos vocês e tenham uma boa noite. Gravamos a noite, então é uma boa noite. Valeu. Valeu. Abraço. Até mais. Até mais. Tchau.